Feliz dia! Vamos conversar hoje um pouquinho sobre uma outra questão que aparece bastante nesse período que nós estamos de aquário, né? Só em aquário acontecendo muitas coisas ali também. Falei disso ontem. Mas um tema assim que também é bem aquariano e que acaba impactando a gente é essa questão do ideal e o real. O que acontece com o ideal, né? O ideal, ele tá linkado com Prometeu. Se vocês lembram da história, Prometeu é aquele que rouba o fogo, né? Lá dos Olímpios, né? Do Olimpo, e distribui para os homens. O que acontece quando faz isso? Né? Você é inundado por uma energia diferente, você ganha um novo ânimo, você ganha uma coisa assim, né? Diferente. Você vai para um lugar de ideal, né? Porque esse fogo, nós estamos falando da nossa essência, dessa nossa parte criativa, desse nosso lado mais energético, digamos assim, né? E fora desse real, né? Então, uma coisa é eu tenho aqui essa lapiseira, beleza, real. Mas e se eu tenho uma ideia de uma lapiseira muito melhor, eu tô indo para um lugar de ideal. E esse tema ideal versus real fica permeando, né? Quem tem aí muitas coisas em aquário. Sol, ascendente, lua, muitos planetas, um Urano muito forte no mapa. E você fica uma pessoa idealista, porque você tem ideias realmente, né? Você quer um mundo XY, você tem um conceito, você tem uma filosofia, você tem algo, né? Para um coletivo que seria o ideal. Mas como que eu torno isso real? E essa é a grande questão, né? Por quê? Porque eu tô numa realidade, eu tô num plano, eu tô num aqui e agora e eu quero ir para um lugar melhor. Eu tenho que transformar esse real em algo novo, passar por esse processo de transformação. E aí isso implica num coletivo, mudar esse coletivo, mudar mais pessoas, mudar um grupo, mudar uma forma de ver. E o quanto eu estou disponível para isso, né? Então, mora aqui, né, nessa época, nossa, eu gostaria de ter uma vida assim, eu gostaria de estar num lugar assado, eu tenho tal meta, eu queria que aquele grupo crescesse, eu queria que tal ideia prosperasse, eu queria um mundo muito melhor, né, que as pessoas fizessem XYZ, e aí eu me deparo com a realidade, que não é nada do que eu imaginei, né, com o real, eu tenho que lidar com a realidade. E essas duas questões, né, são representadas por Urano e Saturno, que são um é regente, que é Urano, e outro é o corregente de Aquário, que é Saturno. Então, mora aqui, né, nessa época de Aquário, de Sol passando pela energia de Aquário, essa questão do meu ideal e daquilo que realmente está acontecendo. Né? Então, você precisa ter essa dinâmica, né? Eu vou olhar para o passado, ver as consequências desse passado, ver como que era no passado e ficar preso lá, porque isso pode acontecer. Nós temos esses dois tipos, né, nesse momento, né? Ah, não, o passado era melhor, quando a gente morava lá não sei aonde, quando os meus avós estavam não sei aonde, faziam não sei o que, era melhor, a gente era mais feliz, não sabia. Tem essa frase, né? Você era feliz e não sabia. Porque você fica preso nesse lugar. E às vezes a gente está olhando mesmo para esse passado, né? E querendo um futuro diferente, mas que ainda não é real. Então, no plano das ideias, tudo é possível, tudo é viável, tudo é maravilhoso, mas como que eu faço para isso vir para cá? Essa é uma grande questão nesse momento, né? É viável esse sonho? Quais são as implicações? E nós precisamos olhar para isso em questão dessa tecnologia, dessa evolução, né, tecnológica que Aquário traz, mas o quanto isso é pernicioso para a realidade.
o quanto isso está alinhado e está nos levando para um lugar melhor. Preciso fazer essa avaliação, né? Então, esse passado, né? Eu tinha mais saúde, comecei a enfiar uma tecnologia e tô com menos saúde. Então, qual é, né, esse lugar, então, né, desse aquário na minha vida, dessas novas ideias, o quanto elas contribuem ou quanto elas não contribuem, ou quanto eu estou disposto a rever os meus conceitos do que é a realidade, né? Como que eu vou para essa realidade? E o que que isso faz na nossa vida, né? Nós aqui vamos para um lugar onde podemos, né, ficar rebeldes, porque nós começamos a questionar, né, valores antigos, né, que herdamos, questões que herdamos dos nossos pais, né, aquela música, né, eu sou rebelde, aí desculpe que eu sou igual, então é mais ou menos isso, né, eu fui rebelde até que eu precisei de dinheiro, e aí para ter dinheiro eu tenho que me ajustar a algumas coisas, seja bem-vinda, e aí ao me ajudar nessas coisas, como me ajustar, o quanto eu ainda consigo dar manutenção para esse ideal, né, de liberdade, de igualdade, de amor, tá bom? E uma outra coisa que isso traz, né, esse eixo aquário e esse eixo leão, né, porque aquário e leão, eles fazem parte de um mesmo eixo, eles conversam entre si, um complementa ou é oposto ao outro. O que que isso traz, né, dentro dessa questão do ideal e do real? Traz a questão do masculino, e esse masculino pode ser visto como seu pai, pode ser visto como seu empregador, pode ser visto como uma instituição, pode ser visto como uma profissão, né? Esse sol, né? Lá em Leão, essa questão com o masculino, essa questão com o pai, né? O quanto esse pai é ausente, o quanto esse pai é presente, o quanto ele tá mais preocupado com o poder que ele tem e o grupo onde ele vive, as pessoas às quais ele está ligado, a que lugar na sociedade ele pertence, mas e aí se perde essa individualidade, né? Então, o quanto nesse grupo eu consigo ser eu, ou eu sou engolido pelo grupo. Porque se eu falo uma coisinha diferente do que esse ideal, eu posso estar ali ou não, né? Então, nascem aqui aquelas dificuldades, né, de diálogo. Nasce aqui aquelas dificuldades de você se entender, porque assim, se eu manifesto a minha individualidade, o grupo não vai gostar de mim, né? Se eu sou diferente dentro desse grupo, mas temos um ideal em comum, eu não posso manifestar as coisas diferentes que eu sou, eu só tenho que obedecer aquela cartilha. Então aí nasce uma intransigência, né? Você fica preso nesse lugar, você deixa de se adaptar, você deixa de ser criativo para que a vida continue gostosa, quentinha. Então, quanto aquela ideia que eu tenho, né, ou que o meu pai tinha de vida, ou que ele experimentou lá com os grupos dele, me afetou, né, enquanto criança, e aí eu me perdi nesse lugar, né? Qual é o meu lugar mesmo? Eu tô obedecendo ainda o meu pai interno? Essa imagem que eu captei do meu pai, né? O quanto eu sou criativo, ou quanto eu tô bloqueado pelas ideias que meu pai tinha. Ele tinha uma ideia de amigo, uma ideia de sociedade, uma ideia de partilha, né? E de vivência com um coletivo, que eu não me adapto ou que eu sigo à risca até com medo. Porque a gente tende a polarizar, né? Aquário não, ele não tem essa flexibilidade que o Libriano manifesta. Ele quer ou você tá da direita ou você tá na esquerda. Não existe vamos harmonizar, não existe vamos equilibrar, né? Ou o fogo tá lá no Olimpo ou o fogo tá aqui com os homens. Entende? Ou eu tô lá lutando pelo ideal, ou eu tô tentando fazer esse equilíbrio com o real, com o dia a dia.
né? Se a gente vai pegar, assim, coisas mais históricas, digamos assim, né? Tem pessoas que morrem porque estão defendendo um ideal, e aí o outro pessoal do real também está defendendo muito esse real e não tem um espaço para nascer uma coisa nova. Essa inovação se perde nessa briga, tá? Então, assim, vamos lá, vamos testar. Esse diálogo precisa ser restabelecido, né? Então, esse ideal, entre o ideal e o real, tem que morar algum meio termo. E isso geralmente não é o que acontece, né? A gente rompe, porque aquário tem essa coisa, né? Aquilo não serve, mas eu tenho que romper, né? Eu tenho que romper a casca para algo nascer. Sim, mas a casca também faz parte do processo, né? O que a gente pode fazer com esse monte de casca? Né? O que dá para aproveitar, como que dá para reciclar, tá? E aí eu tenho que lançar mão de outras qualidades e às vezes, por conta desse ideal, eu me recuso a fazer isso. Tem que ser assim, tem que ser assado, tudo é muito extremado, né? O bom senso não existe, né? Lembra que Prometeu vai até para o sacrifício, né? Ele rouba o fogo, entrega o fogo, provoca a raiva do outro, né? Você foi lá e roubou de mim, você me paga. Prende o outro pelado numa montanha para ser comido o fígado todo dia, né? Você vai minando ali, ó, a vida da pessoa, né? Então, muitas vezes a gente tem essa dificuldade até para manifestar as ideias por conta desse medo, né? Porque o ideal e o real vão ficar numa briga tão grande, não tem um diálogo, não tem um discernimento, não tem um entendimento de que todos crescem quando tem partilha, quando tem essa abertura, né? Não existe esse processo. Existe, né? Eu tenho que quebrar algo. Por quê? Porque até hoje foi assim. Não é o diferente, ele não é visto com os bons olhos, tá? Então, dentro dessa briga ideal e real, nascem dores dentro de nós, porque nós estamos dentro de uma família que tem lá uma estrutura, tem lá um jeitão que vem sendo passado, e eu trago uma ideia diferente. Muito provavelmente você não vai ser bem aceito, porque isso mina aquela estrutura, né? Eu me lembro, na minha infância eu achava muito estranho, né? Minha avó dormia num quarto, meu avô dormia no outro. Eu via meu pai e minha mãe dormindo na mesma cama. Eu ficava olhando para aquilo e falava, gente, mas isso é muito diferente, né? Como será que é isso? E aí via, né, as questões do meu pai e da minha mãe ali brigando um com o outro, se desentendendo, mas estando no mesmo lugar. E a minha avó manifestando algo muito diferente, né, que não pode ser repassado, né? Eu vejo até hoje, né, os meus tios estão lá brigados, mas estão todos no mesmo quarto. Não tem essa capacidade de reajustar, né? De viver isso e de fazer um melhor para o casal. Às vezes está junto, às vezes está separado, né? Não tem esse entendimento, né? Existe aí, né, um acordo social de que tem que ficar tudo na mesma cama por um bom tempo até que a morte nos separe, né? O quanto isso é saudável, né? Para a psique, para o emocional. Às vezes eu não tô bem e aí eu vou dormir na mesma cama, né? Dormindo com aquele que nesse momento tá meu inimigo. Então a gente precisa olhar com mais carinho, né? Para esses rompimentos. O quanto às vezes esse rompimento é um pedido assim, olha, vamos respirar, né? O ideal seria a gente conseguir ficar toda noite na mesma cama, mas às vezes não é possível, né? Às vezes eu preciso de um respiro para depois ter um diálogo e nascer uma outra coisa. Então, nesse momento aquariano, né, nós precisamos também ajustar ali questões do nosso coração, por causa de Leão, né? Porque senão o Leão sofre. Essa nossa necessidade de ter o nosso lugar também sofre, tá? Eu vou para esse grupo,
mas eu preciso, dentro desse grupo, ter um espaço para manifestar a minha singularidade, a minha individual, ouvir, né? Nós temos um conjunto de coisas que nós vamos seguir, ok, mas precisa ter espaço para esse fogo do coração, né? Precisa ter espaço para esse fogo da criação, porque senão esse ideal aquariano ele vai tomando desenho de arbitrariedade, de autoritarismo, né? E aí, por conta das sombras que se levantam em Touro e Escorpião, eu posso ser aquele que começa a massacrar, começa a perseguir, em nome de um ideal, começa a abusar do outro, inclusive fisicamente, né? Porque eu não suporto que o outro manifeste sua singularidade, sua individualidade. Então, essa coisa do ideal e do real precisa passar por esses lugares, né? Onde sim, um ideal é bonito, onde todo mundo seja livre, mas precisa ter esse diálogo, precisa ter esse entendimento, precisa ter essa compreensão, precisa o outro também existir dentro desse grupo que segue essa norma, né? Todo mundo tem que ter voz verdadeiramente, né? Porque senão, como que eu vou seguir o ideal sendo que ali já está causando desajuste e não está sendo bom para todos, né? Porque aquilo que é bom para todos é que tem que estar em on, né? Não é para servir apenas um pedaço, né? Quando Prometeu rouba o fogo, ele serve a todos os humanos. E ele continua servindo a Zeus e todos os deuses, né? Então, esse equilíbrio, né? O fogo vai continuar sendo fogo para nós, vai continuar sendo fogo para eles, né? Para os deuses e para os homens, de forma equivalente. E aí, vamos equivaler humanos, né? Que vão ficar tão criativos e tão potentes quanto os deuses. É um processo de elevação do ser, né? E Prometeu que tinha essa visão, paga um alto preço de vida, né? De prisão, de limites. Então, às vezes, o meu ideal, né? Ele é tão grande, ele é tão bonito, tão grandioso, que às vezes eu me sinto ali preso mesmo, sendo meio torturado, porque eu não vejo as pessoas equilibradas, né? Então, aí, o meu pai brigando com a minha mãe, meu pai lá com o ideal que não é bem aquilo que acontece, né? Ele tá mais autoritário do que tá fazendo, ou então esse pai que vai embora e não dá conta mesmo desse filho, não quer nem saber, né? Olha, esse filho, você ficou grávida, problema seu, entende? Muitas histórias em Aquário acontecem nesse sentido. Ah, então, eu não vou abrir mão da minha liberdade, não. Você é uma maravilha, eu quero você, mas o filho não. Que é o lado do mito, né? Olha, eu quero só ficar com você, mas o que surgir dessa relação, que é problema seu, eu não vou dar conta. Então, mãe solteira, o filho não sabe quem é o pai, ou o pai simplesmente sumiu no mundo, vai embora, sabe assim? Ou pode ser por causa dos ideais dele, você não conseguir estar junto com ele, né? Então, assim, ai, você é impuro, né? Entra questões religiosas aí, questões filosóficas. Eu sou puro e você é uma raça impura. Aí, então, você não é meu filho. Sabe coisas assim? Que a gente fala, meu Deus, isso ainda existe? Existe, gente. E às vezes, dentro da nossa família. Então, todas essas questões, né, difíceis, né, de qual é o meu jeito, qual é a minha singularidade, onde eu posso manifestar a minha singularidade nesse grupo, né, nessa escola, nessa instituição, nesse Instagram, nessas mídias, eu posso ser esse criativo ou não, né? Tudo isso nesse momento aquariano, eu sou livre para expressar aquilo que eu realmente penso, sinto e crio, ou eu vou ter que me submeter a uma tortura aí por um tempo, né, X, para conseguir aí então um nível de igualdade lá na frente. Então, essa discrepância entre o ideal e o irreal muitas vezes nos machuca profundamente, começa lá, ó, na
sua infância. E vem sendo construída, né, através dessas manipulações e abusos que a gente vem passando na nossa vida. Às vezes consciente, às vezes de forma inconsciente, tá? E para trabalhar nessa dor, né, de assim, não ter podido manifestar o seu coração, o seu potencial, né, essa coisa mais gostosa que nós temos dentro de nós, essa espontaneidade, essa brincadeira, esse lúdico, esse gostoso, que dia 9, nesse domingo, vamos trabalhar as questões que ficam aqui, ó, dentro desse eixo, né, desse eixo aquariano, que é aquário, leão, touro e escorpião. E serve para todos, porque todos nós temos essas questões do nosso mapa em algum lugar, né? Todos nós temos os planetas ali em algum lugar. Então, a forma com que eu abordo vai trabalhar isso, mesmo que você não esteja localizando assim, ó, se eu não sei aonde está. Não importa. O que importa é você ir se liberando, né? Eu vou trazendo dentro dessa linguagem, porque é a linguagem que eu tô utilizando no momento. Mas é trabalhar essa dificuldade de se expressar, trabalhar a sua dificuldade de colocar sua singularidade para fora, sua diferença, né? Sua contribuição para algo maior, tá bom? Então, se inscreva, venha falar comigo. Se você tem dúvida como que tudo isso é feito ali no dia, eu te explico com o maior carinho, tá? Um grande beijo, até amanhã.